Hoje nós vamos para a quarta mensagem desta série Compaixão e Rebelião, no livro de Jonas. Hoje no capítulo 3, compaixão, a grandeza do amor de Deus, a sua misericórdia, e a rebelião, a postura de Jonas diante da convocação à missão de pregar o evangelho, de pregar o arrependimento a Nínive. Nesta série, a primeira mensagem teve como tema coragem, a coragem para não fugirmos de Deus e a coragem para não fugirmos dos nossos próprios conflitos. A segunda mensagem, desperte antes que seja tarde demais. Mensagem 3, clame em tempo de angústia, não se esqueça do seu Senhor em dia de desespero. Faça uso do recurso da oração, reconheça a sua pequenez diante de Deus e, por fim, deposite a sua fé no Senhor da vida. Hoje, a mensagem número 4 tem como tema obedeça. Obedeça. E nós vamos ler o texto de Jonas capítulo 3, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus no telão: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei dos seus grandes, dizendo: Nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Versículo 9: Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua mensagem, pela leitura da tua palavra, pelo acesso que nós temos a ela, e que esta venha falar conosco mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Nínive era uma potência de cidade, o maior exército do mundo naquela época. E, como eu disse numa das mensagens, Nínive ela tinha aproximadamente 600 mil habitantes, porque no capítulo 4 diz que, no versículo 11, 4:11, E não hei de ter compaixão de uma grande cidade que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Aqui esse versículo, alguns comentaristas afirmam que as pessoas que não sabem discernir a mão direita e a mão esquerda são as crianças. Então, se na cidade haviam 120 mil crianças, então a estatística é de pelo menos 600 mil habitantes naquela cidade.
E se pararmos para pensar também sobre o tamanho da cidade, o texto diz que Jonas precisaria de pelo menos 3 dias caminhando para anunciar a toda a cidade. Quantos dias nós precisaríamos caminhando pela nossa cidade de Aracaju para ir de uma ponta noutra? Será que seriam 3 dias ou menos? Né? De lá do Mosqueiro até Marcos Freire. Eu acho que não, Marcos Freire já é cidade de Socorro, né? Então, se brincar, a cidade de Nínive era uma cidade maior que Aracaju. E ela era cercada por um muro de 30 metros de altura, onde lá em cima do muro as pessoas não precisavam andar assim não, ó. Porque a largura do muro dava para passar como se fosse 2 carroças, uma carroça indo, outra vindo, e era então a largura daquele muro. Haviam 1.500 torres, onde ficavam os sentinelas, ao redor de toda a cidade. Então essa cidade era de fato uma potência, era uma cidade muito má, uma região, uma cidade muito má, onde em guerras eles decapitavam os inimigos e as cabeças ficavam na porta da cidade. Esse povo, o pecado deles chegou até o céu. E Deus, por causa da sua compaixão, Ele amou aquele povo. E então Ele convoca Jonas para ir até lá. Sabemos que Jonas decide fugir para longe da presença de Deus, mas Deus então manda a tempestade no navio que estava indo para Tarsis. Depois da tempestade ele manda o peixe que engole Jonas, e Jonas então se arrepende no ventre do peixe, clama, tema da mensagem da semana passada, e então Deus pede para o peixe deixar Jonas na praia, em terra. Deus ouviu o clamor de Jonas. E agora, Jonas, depois desse arrependimento, gera perdão e restauração do seu ofício. Me lembrei daquele texto de Mateus 21, que diz: como o filho que primeiro desobedeceu ao mandamento do pai, vai trabalhar na minha vinha, mas que depois se arrependeu e foi. Ele não tinha ido, mas depois ele se arrepende e vai. Então Jonas, ele disse: conte comigo, mas aí ele desobedece aquele mandamento. Porém, mediante o arrependimento, Deus o aceita como filho novamente, considera-o e diz, como Pedro, né? Apacenta então as minhas ovelhas. E então Jonas vai para Nínive. A rebeldia humana, ela não pode frustrar os planos de Deus. Jonas, ele não comprometeu o desígnio do Senhor para Nínive. Deus tem um plano maior, nós fazemos parte desse plano. Jonas era uma das peças dentro desse plano, que era anunciar a salvação para Nínive, mas ele não anuncia a salvação. A salvação tem tempero do amor de Deus, mas ele anuncia somente a justiça de Deus. Em 40 dias, Deus vai destruir Nínive. Mas a rebeldia humana não pode frustrar os planos de Deus. E a graça de Deus é sempre maior que o pecado humano. Nós olhamos para Jonas, rebelde. Nós olhamos para Nínive, perversa, má. Mas nós olhamos para Deus, misericordioso. Misericordioso. Um Deus de justiça, que poderia sim destruir Nínive, mas mediante o amor, mediante o arrependimento, então nós tocamos o coração de Deus, e Ele então muda os seus planos, quando há um coração quebrantado. As motivações humanas não podem obstruir a obra divina. O sentimento de Jonas era de indignação por Nínive, quão má era esta cidade, mas isso
não interferiu na obra que Deus tinha para realizar ali. Então, quais são os 4 princípios desta quarta mensagem? Os princípios desta quarta mensagem, cujo tema da mensagem é obedeça. Então, o primeiro princípio, obedeça, porque a jornada cristã é uma série de recomeços. No versículo 1 do capítulo 3 diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. Então a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor vem pela segunda vez. Meus irmãos, segunda vez, esta frase, ela significa uma segunda chance de Deus. Deus, ele tem compaixão dos pecadores que se arrependem. E os pecadores arrependidos, eles têm uma segunda vez. É como alguém já disse que a nossa oração de arrependimento, ela sempre deve começar assim: Senhor, estou aqui mais uma vez. Eu já, nesta caminhada como pastor, eu já me deparei com pessoas cristãs, com cristãos que não tomavam posse, ou não tomaram posse, ou tinham dificuldades para tomar posse do perdão de Deus. É como se fosse aquele: eu não consigo me perdoar. Mas o auto-perdão, ele não é bíblico. Em nenhum momento na Bíblia fala sobre o auto-perdão. O que a Bíblia diz é sobre arrependimento. Quando cometemos um erro, nós reconhecemos este erro, nos constrangemos, pedimos perdão, somos perdoados, mas existem pessoas que parece que não tomam posse desse perdão. E essas pessoas precisam ter a consciência que na verdade é a escassez, é o que falta, é a compreensão melhor e uma compreensão maior do amor de Deus, que é de fato incondicional. Uma pessoa que tem dificuldade em entender o perdão de Deus, ou será que Deus me perdoou de verdade? É porque precisa compreender um pouco mais sobre o amor incondicional de Deus. E eu confesso que esta mensagem está me impactando muito, esta série sobre o perdão de Deus, porque Deus está diante de um rebelde, que é Jonas, seu servo. Se fosse no Novo Testamento, diríamos um crente, mas aqui um profeta, chamado pelo Senhor para profetizar arrependimento. E do outro lado nós temos uma cidade toda completamente entregue pelos pecados. E acima nós temos Deus misericordioso. Um Deus que se quebranta pelo arrependimento de Jonas e se quebranta também pelo arrependimento de Nínive. E basta o arrependimento sincero e o Senhor muda seus planos. Muda seus planos. Então, obedeça, porque a jornada do Senhor é uma série de recomeços. Talvez nós tenhamos errado, mas fiquem tranquilos, porque nós podemos obedecer. E obedecendo ao Senhor, nós temos uma segunda chance. Deus, ele em nenhum momento joga na cara de Jonas. Agora você... olha o que você fez. Deus, ele não faz isso. Ele simplesmente diz... A palavra diz... A palavra do Senhor, pela segunda vez, chega a Jonas. Jonas, levanta e vai. Ele não questiona. Assim como Jesus. Pedro, tu me amas? Sim. Então apacenta as minhas ovelhas.
Pedro, tu me amas? O Senhor sabe de todas as coisas e sabe que meu amor por ti não é um ágape, mas um amor filéu. Então apacenta as minhas ovelhas, vai. E pronto, está resolvido. Porque Cristo, quando olha para Pedro, depois de negá-lo 3 vezes, ele simplesmente observa Pedro. Ele observa Pedro e não diz nada. Por quê? Porque Jesus sabia quem era Pedro. Um pecador. Assim como Jonas. Deus conhece Jonas. Quem é Jonas? Um rebelde. Uma índole possivelmente difícil, uma pessoa teimosa, egoísta, que não aceitava. Como que pode o Senhor perdoar uma cidade como essa? Está aqui no capítulo 4, versículo 2. Olha só. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Quando ele lembra, ele olha para Nínive e fala assim: já sei que Deus vai perdoar, mas eu não aceito isso. E tanto que ele olha para, quando ele fala assim: Deus, eu sei que o Senhor vai perdoar Nínive, porque o Senhor se arrepende, o Senhor muda os planos quando uma pessoa se arrepende do mal. Então faz o seguinte, olha o versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tire a minha vida. Eita, profeta duro aqui, viu? Eu não aceito que o Senhor perdoe Nínive. Então, já que o Senhor vai perdoar, tira a minha vida. Tira a minha vida. E parece que às vezes a gente age como Jonas. Mas Deus, ele não joga na cara de Jonas. Ele simplesmente fala assim: Jonas, levanta e vai. Pela segunda vez. Nós temos, meus irmãos, a jornada cristã é uma série de recomeços. O segundo princípio: obedeça e proclame a mensagem de Deus. Versículo 2: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Não é qualquer mensagem, é a mensagem que eu te digo. Nós somos dispenseiros de Deus. Quem são os dispenseiros? Aqueles que vão na despensa buscar o alimento para entregar. O dispenseiro não é cozinheiro. O dispenseiro, ele busca o alimento e entrega. Quem prepara o alimento? Deus. A palavra é o pão da vida. Então nós temos que entregar a palavra como ela é. Infelizmente nós temos visto muitos dispenseiros colocando ingredientes pessoais no anúncio do evangelho, no anúncio da palavra. Dispenseiros que buscam um alimento do céu, mas enchem de ingredientes da terra. E aí, quando a igreja vai se alimentar, ela se alimenta somente das coisas desta terra. Jesus disse que a paz que ele tinha para nos entregar não era a paz do mundo. Não foi isso? A paz que eu vos dou não é a paz deste mundo. A alegria que o Senhor Deus tem para nós não tem a ver com a alegria deste mundo. Vamos lembrar das bem-aventuranças do Sermão do Monte? Felizes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são, quando vos perseguirem. Então os valores do reino de Deus são opostos. Então, como dispenseiros, nós temos que entregar a mensagem que Ele tem para nós. Pai nosso que estás nos céus, é outro nível.
venha a nós o teu reino. Mas se nós fizermos da palavra de Deus, se nós substituirmos a palavra de Deus pelas nossas palavras, não haverão transformações. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As pessoas não serão libertas se nós anunciarmos a nossa mensagem. É por isso que o versículo diz: proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Eu te digo. É a palavra. Pregue a palavra. É o que diz o Novo Testamento. Se não me engano, Paulo para Timóteo, né? Pregue a palavra. É a palavra que precisa ser anunciada. O poder está na palavra. O poder não está no pregador, no missionário, no cristão. O poder não está. É por isso, meus irmãos, que uma pessoa desviada do evangelho, quando é presa, vai para a cadeia, na cadeia ela anuncia a verdade e as pessoas se convertem. Ah, mas uma pessoa que fez um mal daquele está pregando. Pregue a palavra e ela tem poder. Então independe de quem prega. A palavra de Deus é poderosa. É ela quem transforma. Não o pregador, não o diácono, não o professor de escola bíblica, não o evangelista, o ministro de louvor. O que transforma é o poder da palavra. E meus irmãos, pega aquele evangelho de João que tem 4 lições e ofereça o estudo para alguém. Evangelho de João não é panfleto. Evangelho de João é uma revista para discipulado. Você pega uma revistinha para você, preencha e aí proponha um estudo bíblico para alguém. Meus irmãos, em 4 lições. É impressionante, nós testemunhamos o impacto na vida das pessoas. As pessoas são impactadas, porque ali é um estudo indutivo. Onde estava Deus, Jesus Cristo, na criação do mundo? Abra aí, João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aonde estava Jesus? Ele estava no princípio com Deus. Então aquilo faz a pessoa pensar, pastor Messias. Faz a pessoa pensar. Jesus estava no princípio com Deus. Então, é o poder da palavra. Meus irmãos, devemos anunciar a palavra que Ele tem para nós. A palavra de Deus. Então, obedeça e proclame a mensagem de Deus. Nínive se arrependeu por causa do poder de Deus. Por causa do poder da palavra de Deus. Não por causa de Jonas. Se nós olharmos o Novo Testamento, Jesus Cristo, ele diz que Jonas foi um sinal para os ninivitas. Assim como ele seria um sinal para os fariseus e saduceus. E ele faz uma comparação. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre, eu também passarei 3 dias e ressuscitarei. Então, por causa de Jesus, nós podemos olhar para Jonas, para o contexto de Jonas, com a seguinte lente. Os ninivitas olharam para Jonas como alguém que estava morto dentro do peixe, mas que ressuscitou. E esse homem que ressuscitou, chegou dizendo, arrependam-se que Deus vai destruir Nínive. Então, por causa de como Jonas veio, ou de onde Jonas chegou, veio até lá, até Nínive, esse homem estava morto, ressuscitou, que é a tipologia, né, de Cristo. Jonas, Jesus diz que Jonas foi uma tipologia. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, e Cristo então passaria 3 dias morto. Então quem era Jonas para Nínive? Possivelmente, a Bíblia não diz, tá? Mas possivelmente, olhando para o comparativo que Cristo faz, Jonas era uma pessoa que estava morta no ventre do peixe
e Deus ressuscita. E esse Deus que ressuscitou, Jonas vai no nome dele. Se arrependam. Se arrependam. E então os ninivitas completamente impactados. Ninguém questiona, nem o rei. O rei não olha e fala assim, peraí, mas quem é você? Para estar falando uma coisa dessa. Nós que somos um império, nós que somos super poderosos, quem é você? Eles não dizem nada. Jonas simplesmente diz, se arrependam. Se arrependam ou não? Ele diz, em 40 dias, eu não estou achando o versículo aqui agora. Versículo 3. Levantou-se Jonas, foi a Nínive. Ora, Nínive era cidade grande. 4, versículo 4. E dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa foi a mensagem, sem tempero de amor. Olha, Deus ama vocês, se arrependam, em nome de Jesus. Jonas não fez nada disso. Jonas simplesmente disse, em 40 dias vocês vão ver. Justiça de Deus. Então nós temos que proclamar a mensagem como ela é. Terceiro e último, obedeça e descanse quanto aos resultados da sua pregação. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Pano de saco representa uma angústia no Antigo Testamento, um ato de humilhação, para ver se Deus se compadecesse ou se compadecia deles. Então eles se vestem com panos de saco, para ver se eles poderiam, se Deus poderia ter misericórdia deles. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós compartilhamos a palavra, ela não volta vazia, nós sabemos disso. Mas muitos irmãos acham que, porque nós anunciamos o Evangelho, as pessoas vão se converter, porque a Bíblia diz que ela não volta vazia. Mas nem sempre é assim. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem poder para salvar. Amém? Mas ela tem poder para condenar. Então, quando nós anunciamos a palavra, se ela vai salvar ou se ela vai condenar, isso pertence ao Senhor. Jonas não queria. Jonas queria, na verdade, que Nínive fosse condenada. Mas o resultado da pregação não compete a nós, assim como não competia a Jonas. O papel dele era simplesmente, levante-se e vai, e anuncia. O resto é comigo. Muitas pessoas, eu sei disso por causa dos estudos e trabalhos que eu faço de treinamento de evangelismo, muitas pessoas não evangelizam porque tem medo, vai que a pessoa não se converte. Ué, mas isso é responsabilidade sua? Não é. O nosso papel é anunciar em obediência. Tanto que diz aqui, obedeça e proclame. Obedeça e descanse quanto aos resultados da sua pregação. Então nós temos que ser testemunhas fiéis. E anunciarmos. Agora o resultado não compete a nós. Para Jonas, Nínive era um alvo da justiça de Deus, mas para Deus, Nínive foi o alvo do seu perdão. Jonas pregou a ira e não a misericórdia. Deus trabalha através de nós, em nós e apesar de nós, porque a obra pertence a Ele. As características, rapidamente aqui. Sinais da conversão de Nínive. O arrependimento sincero, versículo 5, já li. O arrependimento unânime, toda a cidade se converte. E o texto que diz aqui no versículo
5, os ninivitas creram em Deus. Meus irmãos, aconteceu uma conversão moral naquela cidade. Já pararam para pensar nisso? O que aconteceu depois da pregação de Jonas? Uma conversão moral. Aquela cidade que vivia em trevas, que vivia em desobediência, quando ouviram a mensagem, eles se arrependeram, eles creram na mensagem e se arrependeram. E a consequência disso foi a transformação. Para uma pessoa ser transformada, ela primeiro precisa ouvir o Evangelho. Ela precisa ouvir a palavra. Para que então ela venha crer. Como crerão, se não há quem pregue? Como crerão, né? Se não ouvirem. Então Nínive, de fato, se arrependeu. Sinais da conversão, arrependimento sincero, unânime, e eles creram em Deus. Para encerrar, meus irmãos, esta mensagem, a conclusão é, primeiramente, a obediência promove uma segunda chance. Quando obedecemos, Deus se compadece de nós. Obediência e arrependimento. Segundo, a obediência nos faz propagar a mensagem como ela é. Porque se eu estou em obediência, se eu obedeço o mandamento do Senhor, eu anuncio a mensagem dele, que ele tem. Terceiro, a obediência nos leva a confiar na soberania de Deus quanto aos resultados da nossa pregação. A obediência sempre será um desafio para cada um de nós. Sempre, meus irmãos. Não pense que é difícil obedecer, só você. Ah, meu Deus, como é difícil. Para todos nós, há este desafio. Por causa do pecado que habita em nós, por causa do Satanás e seus anjos, seus demônios contra nós, contra a sua igreja. As tentações, este mundo corrompido, o sistema deste mundo, então tudo isso contribui para dificultar a nossa fidelidade ao Senhor. Porém, o link que Pedro faz, fizemos o estudo bíblico uma série aqui no livro de Pedro, o link que Pedro faz é o sofrimento que vocês têm para serem fiéis a Deus, é o mesmo sofrimento que Jesus passou. Ou seja, o nosso sofrimento para a obediência vale a pena. Porque quando sofremos por causa de Cristo, sofremos como Cristo. E se sofremos como Cristo, nós seremos exaltados como Cristo. Mas a nossa obediência não deve ser por causa da nossa exaltação. Porque quem exalta o homem é o Senhor. É o Senhor. Amém? Que a palavra seja a nossa lembrança constante da compaixão do Senhor para com o seu povo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tome posse do perdão de Deus todos os dias da sua vida. Jamais aceite uma mentira diabólica de que você não é perdoado pelo Senhor, que Deus não vai te aceitar mais. Ah, eu me desviei, como acontece, tem denominações que pregam que se a pessoa se desvia, ela nunca mais será aceita. Mentira. Mentira carnal, humana. Mas nunca se esqueçam de que o amor de Deus por nós é incondicional. Não importa o que façamos. Quando há um arrependimento sincero, nós somos perdoados pelo Senhor. E Ele nos ama. O nosso arrependimento sincero move os planos de Deus em nosso favor, por causa da sua graça e por causa do seu amor. Então nunca aceite. O dia que você cair em pecado, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus.
O dia que você cair no pecado, aproveita já que você caiu e fica de joelho, se prostre. Deus tenha misericórdia de mim. Aqui estou mais uma vez, porque a tua palavra diz que o Senhor é um Deus da segunda chance. E toma posse desta verdade. O texto, a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Nós podemos achá-lo. Amém? Nós podemos. Quando nós buscarmos de todo o nosso coração, nós seremos ouvidos. Nós seremos ouvidos. Independente da queda. Independente do tamanho da queda. Mas nós podemos nos arrepender, porque Deus é misericordioso. Deus aceitou Jonas, Deus aceitou Nínive. Deus nos aceitará também, porque às vezes nós agimos como Jonas, e antes de Cristo nós éramos como Nínive. Ó Deus, obrigado por tamanha compaixão. Que amor é esse, ó Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Nós contemplamos, ó Deus, na tua palavra, o teu amor. Contemplamos, ó Deus, a tua bondade. Nós contemplamos a tua fidelidade. O Senhor não pode negar-se a si mesmo. No Senhor não há sombra de variação. O Senhor não muda. O Senhor é o Deus eterno, bondoso. Deus é amor. E nós, ó Deus, tomamos posse de toda essa benignidade, nos adentramos, nos imergimos, ó Deus, na tua bondade, na tua graça, nos banhamos, ó Deus, na tua misericórdia, que todos os dias se renova para nós. Obrigado, ó Deus, muito obrigado, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, os pecados da tua igreja. Perdoa, Senhor, os pecados desta cidade. Perdoa, Senhor, os pecados de Aracaju, assim como o Senhor perdoou os pecados de Nínive. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa cidade, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, como nós gostaríamos de contemplar um arrependimento em massa, uma conversão em massa, pessoas se prostrando, ó Deus, diante do Senhor. Usa-nos como dispenseiros do Senhor para proclamar o teu amor para o povo, ó Deus, que ainda não conhece esta misericórdia maravilhosa que cuida de nós. Nós oramos, ó Deus, te agradecendo, Pai, pela tua graça, pela tua bondade. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as poderosas consolações e o poder do Santo Espírito de Deus, seja conosco, seja com a tua igreja, hoje e sempre. Amém, Senhor Deus. Graças a Deus.